Olá, o Balanço Geral começa hoje com uma história triste, uma história de arrepiar, um verdadeiro terror. Eu preciso contar para você, eu preciso contar. É o nosso papel, mas é uma história triste. Um casal jovem, uma família evangélica que teve um fim trágico. Vani Magalhães, essa mulher que você viu cantando na abertura do Balanço Geral de hoje. Essa mulher tem 32 anos. Tinha. E essa mulher morreu. Ela foi morta, ela foi assassinada. Vani, uma mulher evangélica, cantava na igreja, tinha página no YouTube, vários seguidores, milhares de seguidores. Era uma cantora gospel. Vani era mãe do Renan. O Renan, um menino de 7 anos, esse que você vê com ela. E ainda, mãe de uma menina de 4 anos de idade. Queria que você prestasse atenção porque ela era casada com esse homem, que é o Eliseu Castro Silva, de 31 anos. Eles estavam casados há 3 anos. Na madrugada desta quarta-feira, ou seja, de ontem, por volta da 1h da manhã, o Eliseu, inclusive fazia dupla com ela em alguns hinos, teria matado a facadas a mulher e o enteado. A filha do casal, da Vani e do Eliseu, teve a vida poupada pelo assassino, que seria o pai dela. Agora, pasmem, a criança ficou trancada na casa, junto com o corpo da mãe e do irmão, por cerca de 20 horas. Você consegue imaginar o terror que viveu essa criança? O trauma que essa criança vai carregar pelo resto da vida? Quase 20 horas ao lado do corpo da mãe e do irmão que teriam sido assassinados pelo pai. O pai, nas redes sociais, fazia declarações de amor para a mãe, para Vani. Dizia em prints da internet, em publicações na internet, que ficariam juntos até o fim. Mas a Vani não imaginava que o fim estaria tão próximo. E que esse mesmo homem que se declarava para ela seria o principal suspeito desse crime tão covarde. Uma mulher e uma criança. A repórter Daniela Sevieri esteve no local do crime logo após os corpos serem encontrados ontem à tarde. E hoje você vai ter a cobertura completa desse caso triste, de terror, de arrepiar, aqui no Balanço Geral. Pode rodar. Há pouco mais de uma semana, a legenda da foto descreve: minha linda família, presente de Deus. Em outra, fica combinado assim, sempre juntos até o fim. Todas postagens recentes de Eliseu de Castro Silva, o homem que é suspeito de ter matado a facadas de forma cruel a mulher Ivanilda de Magalhães de Castro, de 32 anos, e o enteado Renan de Magalhães Ribeiro. De acordo com informações que foram repassadas para a polícia, quem encontrou os corpos foi um familiar das vítimas. Ele passou na frente da casa e estranhou a garotinha de apenas 2 anos em uma das janelas. Entrou no imóvel. Assim que entrou na casa, encontrou os corpos da irmã e também do sobrinho. Quando a gente chegou, tratava-se de um duplo homicídio, né? Uma mulher e uma criança, por arma branca, várias facadas. Eles estavam em quartos separados. E pelo que foi passado, familiares que localizaram aí o corpo, também tinha uma criança de 2 anos, essa foi encontrada com vida, foi resgatada pelos familiares, que entraram na casa para poder abrir. Ela estava trancada, a casa. Então, a princípio, foi isso que a gente localizou.
localizou lá. De acordo com a perícia, a Vani, como era conhecida, e o filho foram mortos na madrugada de quarta-feira. O assassino usou 3 facas para cometer o crime. Foram encontradas várias facas, a gente apreendeu aqui, e alguns celulares que agora vão para perícias complementares. Dá para precisar a quantidade de ferimentos? Infelizmente não, eram muitos golpes, né? A gente fez o registro ali no local, mas com mais precisão agora a gente vai ter que ver no IML a quantidade de ferimentos. Os vizinhos ficaram chocados com o crime. Assustados, não quiseram gravar entrevistas, mas contaram que sempre viam o casal com os filhos, sempre felizes. Segundo eles, Eliseu tratava Renan como filho. Eles estavam juntos há 3 anos. Além do Renan, Vani tinha com Eliseu a garotinha de 2 anos, que ficou sob a guarda do Conselho Tutelar. Gente, agora eu quero atualizar toda essa história. Nós vamos trazer para você hoje, durante o nosso balanço geral, a cobertura completa desse caso, que chocou a todos nós. A todos nós que acompanhamos essa história desde ontem. Tenho certeza que você de casa também. E eu quero trazer agora os nossos repórteres, que estão escalados para trazer a cobertura para a gente desse caso hoje aqui, o Nader Khalil e também a Thaís Travessoli. O Nader está acompanhando a situação na delegacia, polícia, para trazer todas as informações. A polícia se mobilizou durante a madrugada, está à caça, à captura desse homem. Thaís Travessoli está acompanhando o lado da família, o drama dessa família. Eu quero começar com o Nader Khalil, que tem informações para a gente atualizada desse caso. Agora, boa tarde para você, Nader. Olá, Jason. Vamos tentar fazer uma boa tarde diante de uma tragédia como essa que chocou a toda a região metropolitana de Curitiba e todo o estado do Paraná. Durante toda a manhã de hoje, uma correria tremenda aqui na delegacia de Piraquara com o objetivo de prender o Eliseu de Castro. Ele que é o principal suspeito de cometer esse crime e que teria fugido após matar a mulher, o enteado dela, de apenas 9 anos, completaria 10 anos agora no final do ano, e deixar durante 20 horas, trancada dentro do quarto onde os corpos estavam, uma menina de apenas 2 anos, completado agora, no mês de agosto. Hoje nós vamos trazer aqui no Balanço Geral o depoimento exclusivo do padrasto do Eliseu. Ele ainda está aqui na delegacia e nós pudemos acompanhar com exclusividade o depoimento desse homem que contou detalhes do que aconteceria na família, fora das redes sociais, onde nós vimos que era um casal que aparentemente nas redes sociais demonstrava muito amor, carinho e afeto. Mas para a família não era bem assim. Um homem usuário de crack que já teria abandonado o enteado dentro de um veículo em um estacionamento no centro da cidade, depois de sair para consumir drogas e esquecer do enteado. A família que teve que encontrar a criança trancada em um veículo em um estacionamento no centro da cidade. Você vai saber como era o relacionamento desse casal e principalmente o que teria motivado esse crime. O enteado foi encontrado com uma faca quebrada no pescoço e uma outra faca caída ao lado do corpo. Já Vani Magalhães, como era conhecida nas redes sociais, cantora gospel, com várias páginas no YouTube, também foi encontrada com uma faca cravada no corpo. De acordo com os investigadores da polícia e com base no depoimento que nós acompanhamos, eu repito, com exclusividade do padrasto do Eliseu, foi ele quem encontrou os corpos após mandar mensagem para o Eliseu, ele não responder por volta das 11 horas da manhã de ontem, também mandar mensagens para a Vani e ela não responder, e depois de tudo isso, conversar com o irmão do Eliseu. A partir desse momento, suspeitando que algo poderia ter acontecido, ele passou na frente da casa e viu a garotinha na janela sozinha. Foi aí que ele pulou o portão, entrou pelo telhado da casa e se deparou com os corpos. Você vai saber em detalhes o que ele disse nesse depoimento com exclusividade daqui a pouco aqui no Balanço Geral. Mas antes, vamos saber quem era o Eliseu. Um homem que nas redes sociais demonstrava amor, carinho e afeto, tanto para a esposa, quanto para a filhinha de 2 anos, quanto para o enteado. Mas não era bem assim na vida real. Acompanhe na reportagem. Minha linda família, presente de Deus não existe bem maior. Publicou Eliseu de Castro Silva em uma rede social no último dia 22 de agosto, 11 dias antes do crime. Mas o que teria levado esse homem que declara publicamente tanto amor pela família, apaixonado pela filha e o enteado, a cometer um crime tão bárbaro?
É essa a resposta que a polícia tenta descobrir desde o momento em que os corpos de Ivanilda de Magalhães de Castro e do filho dela, de apenas 9 anos, Renan de Magalhães Ribeiro, foram encontrados na casa da família, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Desde a descoberta dos corpos, policiais civis e militares têm trabalhado em conjunto para encontrar o principal suspeito do crime, Eliseu de Castro Silva. De acordo com o depoimento de familiares já aqui na delegacia, o rapaz seria um dependente químico. Já teve surtos psicóticos. E o uso de drogas pode estar por trás da motivação desse crime, da morte de mãe e filho. Uma das principais linhas de investigação da polícia é de que após usar drogas, Eliseu teve um surto e começou a brigar e agredir a esposa. A suspeita é de que o filho de Ivanilda, vendo a mãe ser agredida pelo padrasto, teria tentado protegê-la e que, por isso, também acabou assassinado. Havia já um desentendimento familiar com relação a isso, com relação às drogas. A esposa não tinha até um canal gospel aí, a esposa tinha bastante influência religiosa e não aturava esse tipo de comportamento dele. E aí ele pode ter começado a agredi-la, o filho vendo essa agressão da mãe tentou protegê-la, pelo que vocês apuraram de forma preliminar. Um moleque já com quase 10 anos de idade, então já tinha uma certa condição. Ele vendo a ação do... coisa de certa, a discussão acalorada naquele momento, ele tentou intervir e aí que ele acabou desferindo os golpes de faca no menino. Um dos locais onde a polícia tem concentrado as buscas para tentar encontrar Eliseu de Castro Silva é na Vila Guaíra, no bairro Parolim, em Curitiba. Familiares de Ivanilda confirmaram na delegacia que em outras brigas do casal após o rapaz consumir drogas, ele fugia para essa região para continuar usando entorpecentes. E que por isso a polícia acredita que ele esteja escondido em um dos pontos de drogas, onde ele costumava frequentar. Segundo relatos, ele, nas discussões familiares, ele fazia uso, ele se deslocava para a região do Parolim, onde ele ia lá, provavelmente para comprar entorpecente e fazer o uso lá já naquele local. A informação que tem é que ele ficava dias para aquele lado de lá e depois, com o passar do tempo, ele retornava à residência dele. E por isso as buscas se concentram nessa região para que a polícia possa tentar encontrar o Eliseu. Agora há pouco saiu aqui da delegacia o juiz da vara criminal aqui de Piraquara, Dr. Sérgio. Hoje, início de mês, ele sempre vem à delegacia para fazer vistoria a pedido do Conselho Nacional de Justiça. Mas aproveitou para ficar a par de toda a situação desse crime que chocou a todos. Também esteve aqui um advogado contratado pela família da Vani Magalhães. Eles já vão fazer um pedido para que a justiça possa expedir um mandado de prisão contra o Eliseu, para que mesmo ele se apresentando após o flagrante possa ficar preso. Afinal, a polícia segue as buscas, por isso o flagrante ainda continua. Mas caso ele venha se apresentar após o término dessas diligências, ele possa permanecer atrás das grades. Nesse exato momento, Jasson, está aqui na delegacia o padrasto do Eliseu, que nós acompanhamos o depoimento, e eu reitero, você vai acompanhar só aqui no Balanço Geral, com exclusividade, como ele encontrou os corpos, como era o relacionamento da família e a história do envolvimento do Eliseu com o tráfico, com o crack e a situação em que envolvia a família. E mais, também está aqui o irmão da Vani Magalhães. Ele também fala para a nossa equipe de como era o relacionamento do casal, que nas redes sociais aparentava ser um casal perfeito, mas que, segundo a família, não era bem assim. Por isso estamos posicionados exatamente em frente à sala dos investigadores, aqui está com a porta aberta do lado direito, para que no momento em que o padrasto do Eliseu saia da delegacia, você possa acompanhar essa entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral. Jasson. Obrigado, Nader. A gente segue acompanhando esse caso. Um homem que aparentemente nas redes sociais tinha uma vida de paz com a mulher, mas não era bem assim, pelo que a polícia está trazendo de informação, pelo que nós fomos buscar e pelo que a gente já está podendo observar nessa manhã de quinta-feira. Agora, imagine você que uma criança de 2 anos, quero te pedir desculpa, eu disse 4, mas a informação correta são 2 anos. A menina de 2 anos que foi poupada, que seria a filha dele com a Vani Magalhães. E o menino tem 9 anos. O menino, 9 anos, ela 32.
Agora eu quero pedir para você, presta atenção, porque ela é uma mulher evangélica, que na página dela no YouTube, inclusive, gravava vários hinos evangélicos, fazia parcerias duplas com várias pessoas, inclusive com ele. Tem inclusive lá, eu achei o link lá com ele. Solta pra mim um pedacinho, meu diretor, que eu mandei aí pra você. Olha aqui, ó. O Deus que sonda os corações, sobre a terra é exaltado. Isso, minha gente, é o que a gente via na internet. A mulher que a gente... que foi, dedicada à família, dedicada à igreja, e a missão dela, que ela encarou, né? De mostrar o talento que Deus tinha dado para ela, de cantar. Eu quero saber agora da Thaís Travessoli, que está acompanhando lá em Piraquara, o drama dessa família. Queria que a Thaís contasse para a gente agora o que está acontecendo. Acho que já está sendo feito o velório, inclusive, né, Thaís? Qual é a informação que você tem? Como é que está essa família, essa criança de 2 anos que viu tudo isso, ficou ao lado do corpo da mãe e do irmão por quase 20 horas? Quer dizer, é um trauma que essa criança vai carregar para o resto da vida, né? Diga lá, Thaís. Sim, Jason, olha que dia difícil, que situação para essa família, até difícil da gente noticiar. Eu tive contato agora há pouco com vários familiares, vários parentes da Vani e também do Renan estão chegando aqui nesta capela em Piraquara para acompanhar o velório e sepultamento dos corpos da Vani e do Renan. Os parentes então já estão chegando porque está previsto para começar 1h da tarde o velório e 5h da tarde vai acontecer o sepultamento. Uma família vive momentos realmente de muito drama, de muito terror nas últimas horas, Jason. Eu conversei agora há pouco também com o Fábio, que é o pai do Renan, e daqui a pouquinho deve também conversar com a equipe do Balanço Geral. Já adiantou pedindo para que seja mostrada a foto desse homem, para que ele seja localizado o quanto antes. Eu vou conversar agora com o Ezequias, ele é primo da Vani, quis também conversar com a equipe do Balanço Geral. Bom, vocês estão vivendo um verdadeiro terror agora, né? Sim, né? É difícil, ninguém esperava isso, né? Por conta... Eles viviam bem, assim, pelo que eu sei. Eu não tive muito contato com ele, assim, eu fui me criar bastante com a Vanilda, né? Mas com ele, assim, não tinha muito contato. Mas, tipo assim, foi bem chocante, assim, pra nós que é da família. É difícil. Vocês acreditam que foi, de fato, o marido que fez isso? Tipo... Eu não tenho uma certeza, assim, não posso também julgar ninguém, mas pelo que parece, sim. Pelo que ele deixou, tipo, não apareceu ainda, ninguém tem notícia, mas também não quero julgar ninguém. E a informação que foi passada aqui pelos familiares, Jason, é que o padrasto, até o Nader pode trazer mais detalhes dessa informação, que o padrasto teve que entrar então pelo telhado porque as portas estavam fechadas, cadeado fechado. Quem mais tinha acesso a essa casa? Por isso que são situações que levam a acreditar ainda mais que foi de fato o marido quem cometeu esse crime, porque a casa estava toda fechada, segundo os familiares. Então a pessoa passou na frente da casa, percebeu um parente que estava tudo fechado, escutou a criança chorando, aí então que o padrasto entrou na casa pelo telhado e se deparou com os 2 corpos. Uma vizinha também já na sequência chegou a ter conhecimento do que havia acontecido na região, Jason. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais uma reportagem a respeito da região, na rua onde tudo aconteceu. Os vizinhos estão extremamente assustados, todo mundo em pânico com o que aconteceu. Geralmente os casos que nós mostramos aqui no Balanço Geral, né, Jason? E para quem está em casa acompanhando, existe um histórico de brigas, os vizinhos acabam escutando alguma coisa. E neste caso é uma história que traz muito mistério, porque segundo os vizinhos da região dessa casa, eles moravam ali há mais ou menos 2 anos, numa casa de aluguel, todos tranquilos, costumavam ter uma rotina de ir para a igreja que fica a cerca de 100 metros dali. Então uma família aparentemente que vivia sem brigas. Ninguém esperava que isso ia acontecer e que esse homem seria o principal suspeito. Nós vamos assistir então agora um trecho de uma entrevista que eu fiz agora há pouco com um vizinho na região. Nós fomos até a rua onde tudo aconteceu para entender e tentar conversar um pouco mais com os moradores. Clima
é de muita tristeza. Na rua Nova Jerusalém, em Piraquara, o clima é de tristeza entre os moradores. A casa em que o crime aconteceu continua fechada. A residência fica a menos de 100 metros da igreja em que o casal costumava frequentar. Segundo os moradores, era uma família tranquila. Eles moravam nesta casa há cerca de 2 anos. Um casal que não costumava brigar, segundo os vizinhos. É chocante, né? Eu conhecia ele. Sempre parava, conversava com ele aqui na frente de casa, né? E a gente se surpreendeu, né? Eu conversei até com ele, foi na terça-feira, eram umas 7 horas da noite. Aparentava assim, tava tranquilão, né? Meio tranquilo, não tinha nada, né? E até sair de madrugada não vi, tipo assim, barulho, não escutei barulho nenhum de madrugada, né? Eles andavam sempre a pé, ele e a esposa, né? E os 2 filhos.